O valor de x na figura a seguir é... Ó, o x está aqui, né? Perfeito, essa medida aí. Vamos lá. Ele deu esse cateto e parte do outro cateto, né? Do cateto maior. Ainda falta essa distância aqui. A gente tem que encontrar, né? E ele não deu a hipotenusa aqui do triângulo retângulo maior e nem a do triângulo retângulo menor, né? Então, ele deu pouquíssimos dados. Então, vai exigir mais de você, candidato, né? Vamos fazer, ó, vamos lá. Analisando os ângulos de cada triângulo. Vamos lá, do triângulo maior primeiro. Nós temos aqui, galera, né, 90 graus, perfeito. O triângulo maior é o seguinte, ó, nós temos esse ângulo de 30 graus, né? Temos o ângulo de 90, então 30 mais 90 dá 120. Para dar 180, que é a soma de qualquer triângulo, né? A soma dos ângulos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus, beleza? Então, de 30 mais 90 dá 120. De 120 para 180 faltam 60, correto? Então, esse ângulo total aqui, ó, ele é 60 graus, perfeito? Beleza. Vou apagar aqui, porque agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos olhar para o triângulo menor, perfeito? Que é esse aqui, ó. Vamos olhar para ele. O que que acontece? Temos 90 graus aqui, e aqui nós já temos 45. Se a gente soma 90 com 45, vai dar 135. Para 180, vão faltar o quê? Mais 45, né? Porque, pensa comigo, se aqui é 90 e o outro é 45, é óbvio que o outro aqui, ó, vai ser 45 graus também. Então, esse aqui pequenininho aqui, ó, é 15 graus, né? 15 graus. Só que acaba que a gente nem vai usar ele, só mesmo questão de didática mesmo que eu falei aqui para vocês. Mas vamos lá. É óbvio que vai ser 45 também, por quê? Porque se um é 90, a soma dos outros dois ângulos tem que dar 90 também. Se um é 45, o outro vai ser 45 também. É obrigação, né? Não tem como. Não tem para onde correr isso. Perfeito. Analisei os ângulos. Agora que tem o que vai salvar a gente nessa questão é justamente você saber que se os ângulos de dois lados de um triângulo são iguais, é a mesma coisa que dizer que os lados também são iguais, beleza? Se os ângulos são congruentes, né, os lados também são congruentes. Então, por meio disso, guarda isso para você, isso é muito importante, vai te ajudar demais na sua prova, seja de concurso, seja do Enem, seja prova mesmo da sua escola, beleza? Vai te ajudar muito essa afirmação. Então, vamos lá. Se aqui, então, é raiz quadrada de 2, aqui também, obrigatoriamente, é raiz quadrada de 2. Beleza. Agora, o que que a gente faz? Uma das razões trigonométricas. Só que a gente vai usar aquela que não precisa da hipotenusa. Qual que é? Se você falou tangente, você acertou. A tangente a gente não precisa da hipotenusa para resolver. E o que que a gente vai usar? A tangente de 30 graus, certo? Por quê? Porque eu tenho o cateto oposto, né? E agora eu tenho a medida toda do cateto adjacente, que é x mais raiz quadrada de 2. Beleza? Vamos lá, então. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, que é raiz quadrada de 2, certo? Dividido por cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo de 30 graus é esse aqui, né? X mais raiz de 2. Então, x mais raiz quadrada de 2. E agora é só continha, né? Você tem que saber de cor, né, decorado, os arcos notáveis. 30 graus, 45 e 60, né? Seno, cosseno e tangente. Você sabendo isso, então, você estudando e tal, decorou, você viu que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, beleza? Que é igual a raiz quadrada de 2 sobre x mais raiz quadrada de 2. Aqui é raiz quadrada, tá, galera? Raiz quadrada de 3 sobre 3, tá? E aí a gente faz o quê? Multiplica cruzado. Vai ficar, então,
3 vezes raiz de 2, que é igual a raiz de 3, que multiplica x mais a raiz quadrada de 2. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a raiz quadrada de 3 vezes x, mais a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2, né? Aqui a gente fez o famoso chuveirinho, a distributiva, perfeito? Então, 3 raiz quadrada de 2 é igual. Aqui eu ainda não vou mexer, né? Aqui, galera, ó, a gente vai usar uma propriedade da radiciação. Qual que é a propriedade da radiciação? Mesmo o índice das duas raízes, a gente pode multiplicar os radicandos, né? Acabei de lembrar o termo. A gente pode multiplicar, então, os radicandos, né? Que são os termos dentro da raiz. Então, ou seja, tem 3 e 2, então a gente multiplica, né? Porque são os mesmos índices. Então, vai ficar, então, aqui, ó, mais raiz quadrada de 3 vezes 2 é 6. Beleza. Aí, o que acontece, galera? É o seguinte, como eu tenho aqui raiz quadrada de 3 vezes x, e eu quero o valor de x, eu vou manter, então, esse camarada aqui mesmo e vou passar o raiz de 6, né? Raiz quadrada de 6 para lá. Vai ficar raiz quadrada de 3 vezes x é igual a 3 vezes a raiz de 2 menos raiz de 6, beleza? Beleza. Como eu quero só x, eu vou passar dividindo ali, ó. Vai ficar, então, 3 vezes a raiz de 2 menos raiz de 6, que divide raiz de 3. Como uma raiz quadrada, ou não precisa nem ser quadrada, qualquer raiz, né, de qualquer índice, está no denominador, não posso deixar assim, a gente tem que racionalizar. Então, a gente racionalizar é você multiplicar pelo termo que está aqui, que é a raiz quadrada de 3. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. E aqui, galera, mais uma vez a gente vai ter que fazer o quê? Chuveirinho, né? Então, vamos fazer o chuveirinho aí, distributivo. Então, 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 3, a gente vai chegar aqui no mesmo princípio que usamos ali para multiplicar 3 vezes 2, que deu raiz de 6, né? Então, vai ficar aí 3 vezes a raiz de 6 menos raiz de 6 vezes raiz de 3, também a gente faz a mesma coisa. Vai ficar raiz de 6 vezes 3 dá 18, que divide raiz de 3 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, que a gente, então, raiz de 3 ao quadrado, né? Que aí corta a raiz com o índice 2, desculpa, com a potência 2, né? Um quadrado. E vai sobrar, então, o nosso número 3, perfeito? E aí, a gente tem que fatorar essa raiz de 18 aqui, ó. Vamos fatorar ela rapidinho. Vamos fatorar o 18. Vai dar 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. A cada dois números iguais, por ser raiz quadrada, o número sai da raiz e o que não tem igual fica. Ou seja, vai ficar, então, 3 vezes raiz de 2. Então, aqui, ó, vai ficar 3 raiz de 6 menos 3 raiz de 2, dividido por 3. Finalizando, olha como é que vai ficar o nosso x. Aqui, galera, ó, nós temos uma subtração, uma diferença. Porém, o que acontece? Está vendo que todos os termos são múltiplos de 3, né? No caso aqui, são todos iguais a 3. Então, a gente pode fazer o seguinte, cortar todo mundo, ó, assim, ó, pá, pá, pá. Então, vai ficar o quê? Raiz de 6, né? Raiz quadrada de 6, menos a raiz quadrada de 2. Que, então, é a alternativa letra E. Se você não entendeu essa parte, você separa, ó, vai ficar assim, 3 vezes a raiz de 6, que divide 3, menos 3 vezes a raiz de 2, que divide por 3 também, ó. Aí aqui corta, corta, vai sobrar a raiz de 6 menos raiz de 2, né? Que aqui vai cortar também. Beleza, então? Se ficou alguma dúvida, reveja esse vídeo. Caso ainda tenha ficado com dúvidas, deixe nos comentários a sua dúvida, terei o prazer imenso de responder, beleza? Me segue no Instagram, @praticandoexatas, beleza? Deixe o seu like e se inscreva no canal, vai me ajudar muito. Muito obrigado e
Até a próxima. Tchau, tchau.